Pronto, voltamos. Desculpem a falha operacional aqui, mas travou tudo aqui na minha internet. Eu não conseguia ver mais nada, não conseguia acessar mais nada. Eu lia os comentários, via que estava entrando gente, mas eu não conseguia mexer em nada. A Cláudia sumiu para mim. Então, me desculpem, eu tive que sair, entrei de novo aqui porque eu não estava conseguindo mais fazer nada, mexer em nada, não estava conseguindo fazer nada aqui. Vamos Vamos chamar de novo a Cláudia aqui. Vamos lá. Me perdoem a falha aí. Desculpa, Voltei. Cláudia, caiu tudo aqui. Não, o problema foi aqui, porque para mim, você uma hora você sumiu e ficava falando que estava recalculando. Eu via os comentários subindo, as pessoas entrando, e eu não conseguia mexer em nada, travou tudo. Mas tá Beleza, bom, faz parte. vamos lá. Mas, ó, desculpa, você tava comentando aí sobre justamente essa parte da que a gente estava falando aí do magistério, né? De que elas tinham o ensinamento ali para dar a atividade para as crianças e tudo mais. E aí travou para mim, eu não sei mais o que você falou. Então, recapitula dessa parte. Não, então, na verdade eu estava falando que agora na pandemia, né, que eu acabei, por exemplo, no meu caso, e conheço outros professores que entraram nessa também, de fazer atendimento individualizado, que eram questões que até a pandemia eu Sim, não via muito sentido, né? Tirando, assim, claro, casos muito específicos de criança que tinham questões ali para serem resolvidas, não era um tipo de trabalho assim que eu me conectava muito. E agora eu sim, vi que sim, era necessário, a gente precisava promover sim, experiências corporais para essas crianças, né? Então, sim. assim, também apareceram essas outras alternativas que eram alternativas possíveis nesse momento, né? Vamos ver Sim. agora essa volta, como é que vai ser. A minha expectativa, você estava falando da questão corporal. É, Além da questão corporal, é, eu não sei como vão ser essas crianças nascidas na pandemia, literalmente, né? Porque essas então, crianças que já foram nossas alunas na educação infantil, algum repertório foi construído com elas, e principalmente a questão do enquadre social, do enquadre da escola. Elas estão com saudade, elas vão trazer isso com elas. A gente vai ter que fazer uma série de ajustes nessa recepção, nesse retorno, né? Mas ok. Agora eu fico pensando esses filhos da pandemia mesmo, sabe? Essas crianças que sim, nasceram na pandemia. Então, tem crianças com fobia social. A questão da linguagem, por exemplo, a criança, na hora para ela desenvolver a linguagem, ela precisa observar as minhas expressões faciais, ela precisa sim, observar a articulação, enfim, da minha boca mesmo, né? Porque de lá sim, ela pega dicas sobre isso. E eu tô com sim, máscara dando aula para ela. Então, eu não sei exatamente como que isso tudo vai ser, né? Qual sim, que é. sim, sim, sim. Eu, nesses atendimentos que eu faço, individuais, né? Tem um menininho que eu dou aula, ele tem 4 anos. E ele tem um irmãozinho de 1 ano que adora a aula e tá sempre junto, assistindo. E eu acho muito maluco, porque eu chego com máscara para dar aula para eles e a máscara não causa estranhamento. Porque se você Sim. pegasse uma criança que estava, sei lá, na educação infantil e aí ela viveu um período sem máscara, na hora que você chega para dar máscara para ela, instantaneamente ela vai tirar aquilo do seu rosto. Sim, E sim, essa criança de 1 ano, em nenhum momento isso causa estranhamento. Não teve um momento que ela tentou tirar. Quer dizer, isso, na verdade, eles estão incorporando isso tudo, né? Então, essa sim. parte da linguagem verbal, de toda essa construção, como que isso vai ser, a gente ainda não sabe, né? A gente vai ter que Então, aprender junto com eles, porque é inédito para todo mundo, né? isso é uma outra coisa que eu já comecei a sentir também, porque que nem você falou, crianças que nasceram na pandemia, ou nasceram um pouco antes da pandemia, pegaram a pandemia aí, a gente tem muitos casos, por exemplo, de criança com 2, 3 anos que até hoje ainda não foram para a escola. Porque, assim, a Isso. mãe estava lá de licença Então, não maternidade, saíram de sei lá, casa, né? aí Tiveram poucas estourou a pandemia. oportunidades de contato Sim, social. Para além de não ir para a escola, conviver um pouco com os próprios familiares, com os avós, que são tão importantes nessa educação e que sim, no começo da pandemia a gente não podia nem chegar perto deles, né? exato. Isso é uma Sim, loucura, né?
E assim, uma coisa que eu percebi muito é assim, nós pais, né, como a gente já conhece os nossos filhos, né, pais, Uhum. avós, né, a gente tem aquele hábito de, ela quer água, toma, dá água. Ela quer comida, toma, dá comida. Aí não, começa o que você falou, não desenvolve a fala direito, né? É, Não desenvolve outros pontos mais motores, como o lance de escalar para poder pegar, ou o lance de, né, de andar para poder pegar, enfim, várias coisas, né? E aí você começa a perceber que fica uma criança, né, mais travada, que não fala, uma criança muito mais. desafiador, é um momento assim bem desafiador, né? E aí você E fala, não é poxa, só mas. isso, viu, Luiz? Eu imagino assim, por exemplo, esse retorno agora, né? Como lidar com a ansiedade dos pais também, sabe? Porque o que acontecia, né? O que acontece, normalmente, né? O primeiro ambiente social que a criança é apresentada é a escola. E é lá também que os pais também são apresentados para o ambiente social dos seus filhos, né? Porque quando a gente é pai, gente, mãe, né? O pessoal da audiência que for pai e mãe vai entender o que a gente é que está falando. Eu sou mãe e ele é pai, né? Mas no É, começo da vida do teu filho, a tua vida tá tão centrada naquilo, né? Você tá tão sim, focado, a gente acaba sendo um pai egocêntrico mesmo, né? Um pai e uma mãe que se sim, acha que tudo gira em torno deles, né? E a escola, ela é muito importante para apresentar o freio para esse pai, para colocar limite nesse pai também, né? Para que ele entenda também que, olha, tem outras crianças aqui que compartilham desse ambiente, então a gente precisa de um determinado enquadre social para você, inclusive, né? Então existe toda uma construção de relação com esses pais também. E eles não, sim. esses filhos da pandemia e esses pais aí novos, né, que foram pais durante a pandemia, não tiveram essa oportunidade. Então a gente também vai ter que ter muito assim, enfim, a gente vai ter que estar muito aberto para aprender com eles, para construir essas trocas, para se colocar à disposição, para se disponibilizar, para entender tudo isso, né? Então é um Sim. processo assim, é um processo bem desafiador para gente. Não, demais, e demais. E aí, como a gente já comentou aí na outra que eu caí, né, na anterior, assim, Antes da queda. antes da queda, assim, a gente já começa a perceber certos problemas, né, e não só na educação infantil, né, a gente está falando sobre educação infantil porque é o nosso tema, mas assim, Sim, já começa a perceber, por exemplo, problemas de adolescentes, né, não só claro. emocionais, né, mas É, mesmo os motores, falando do lado motor, que é o nosso lado da educação também. física, né. É, É, então, assim, a gente tem um desafio muito grande agora de, assim, a partir de agora que as coisas estão, graças a Deus, conseguindo voltar um pouco ao normal, tentar achar uma forma melhor para poder tentar recuperar esse tempo perdido, é, né? Tentar é. recuperar esse atraso da melhor forma possível, né? Que nem você falou, vai ter muita coisa que a gente vai ter que, com calma agora, organizar, centrar, né? Falar muito com os pais, orientar muitos pais, porque é o que você falou, vai ter muito pai que vai estar um pouco perdido, e também vai ter muito pai que vai estar ansioso, Sim, nervoso, né? é. Inseguro, que é normal, porque imagina, por exemplo, se você parar para pensar, provavelmente vão aparecer hoje crianças na escola com 3 anos que nunca foram para uma escola, Sim. né? Então aquele trabalho que você faz de 1 ano, né? Agora vai fazer com 3 anos, quer dizer, é completamente Não, diferente. crianças, a gente vai ter crianças de 3 anos, de 4 anos, que não tiveram essa vivência social, né? Sim, sim, E a gente precisa. Gente, tudo, até por exemplo, eu quero, sei lá, eu quero um brinquedo que está na mão do meu amigo. Se eu sim, não convivi com o meu amigo, eu não entendo que eu não posso arrancar não aquilo da mão posso, dele de qualquer jeito. sim, Porque a sim, criança de 2 aninhos, de 1 ano, de 2 aninhos, ela faz isso. Mas é esperado que a criança de 3, 4 anos, aos pouquinhos, ela já consiga se é, conter, né? A gente vai aí apresentar para ela oportunidades para ela exercitar essa questão toda do controle inibitório. E não com aconteceu, certeza. porque essas crianças estavam sozinhas em casa. Então, essas relações todas, né, a gente vai ter que ter muito cuidado para conduzir tudo isso, né? Vai ser, Nossa, enfim, é muito desafiador. Muito você falando desafiador. agora, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo aqui em casa, porque assim, nos três primeiros meses da pandemia, né, que foi quando a gente mais se assustou, né, que foi ali março, Sim. abril, maio, foi Uhum. aquele primeiro choque, né?
É. A gente realmente, assim, a gente se assustou muito aqui em casa, eu admito, e assim, a gente trancou literalmente minha Ah, filha eu em casa. Ela também. não saiu, Porque né? hoje tem vacina, né? Você fala, em algum momento todo mundo vai estar vacinado, né? Mas a gente não tinha nada, a gente tinha aquela E coisa aí, horrorosa, né? Sem então, e aí informação. eu lembro que você está contando sobre isso de brinquedo. Eu lembro que num determinado momento, né, desse isolamento da minha filha, eu brincando com ela, e você sabe que eu sou pouco brincalhão, né? Sim. Eu quase não brinco. E eu brincando com ela, e ela começou a fazer uma brincadeira comigo de ela querer puxar as coisas de mim. E aí eu professor, né, eu comecei a sacar isso. Falei, olha, ela está querendo brigar por causa do brinquedo comigo. Olha que muito louco. Porque ela não tinha mais amiguinho para brigar, né? Ela não tinha mais É, com quem, né? Aí, aham. né, eu instiguei e comecei a puxar dela e começou. E aí ela começou a fingir que ela estava chorando. Por quê? Porque é o que acontece, né? Tipo, normalmente na escola, puxou o brinquedo, chora. Cara, eu vou te falar, depois que aquilo aconteceu, Cláudia, me marcou de um jeito. É, a gente Eu falei, fica, eu né? falei, eu falei pra minha esposa, eu falei, meu, não dá mais. Assim, tipo, a gente vai explodir. E ela vai É, explodir também. E assim, é. realmente, passou algumas semanas, ela deu um piti aqui em casa, que assim, ela se debateu, ela gritou, ela se jogou no chão, o pezinho dela bateu na parede, riscou a parede de casa com o pé. Eu falei, ó, na Uhum. boa, não dá mais, a gente vai ter que dar um jeito de tirar essa menina de casa com segurança. É, é, Não dá, não tem como mais, sabe? Então, sim. naquele momento, mas assim, você falando agora, eu lembrei dessa cena, dela puxando o brinquedo e fingindo e chorando. Eu falei, cara. E outra coisa que me marcou muito, que me doía. Nossa, mas me doía. Principalmente agora, nesse segundo isolamento que a gente teve agora, em março. Ela falava Aham, assim, eu aham. não tenho mais amiguinho. Nossa, Cláudia. Ai, é duro. É Cláudia, duro. meu. É, Nossa, é. mas isso vinha no coração. É, a gente, é difícil. Foi assim, Não, olha, foi uma fase muito estranha, foi. né? Não, e é o que você Esquisitíssima. comentou, né? Assim, ela teve a vivência da escola, né? Então, assim, ela sentia, Sim. né? E aí é o Ela que você traz falou, se essas fosse uma criança referências, da né? pandemia, para É, ela, né? Tanto fez, tanto faz. Mas ela sentiu, nossa, ela sentiu demais, ela sentiu muito. O primeiro dia que a gente voltou para a escola, depois que as coisas normalizaram e voltaram, ela falou assim, papai, eu amo a escola, eu amo a escola. Olha, ai, a gente está ouvindo isso tanto de criança, né? E que bom isso, né? Que bom valorizar a escola, essa questão da valorização do professor, né? Quer dizer, chegou-se à sim, conclusão que sim, nós somos muito necessários, né? Que bom. sim. Não, mas ó, eu vou te falar, realmente assim, a situação foi e está difícil, né? Mas eu acho que isso só ajuda realmente a mostrar ainda mais o que a gente está falando, né? Da importância da educação física nesse público infantil, né? Sim, Deveria se olhar com um pouco mais de carinho, né? Agora, é. falando um pouco mais sobre isso, assim, né? Sobre educação infantil, assim. Quais que Cláudia, acha que são assim, os principais benefícios assim que a gente, professor de educação física, tem na educação escolar lá infantil? Luiz, espera aí que você travou de novo, eu não entendi a tua pergunta. Manda de novo. Eu acho que eu preciso pagar a minha conta de celular, porque agora virou mês, né? Eu ainda não paguei. Eu vou pagar e quem sabe melhor. Mas vamos lá. Não, eu perguntei assim, ó. Quais que você acha assim, que são os principais benefícios assim da gente ter educação física escolar na educação infantil? Na educação infantil? Então, vamos lá. Acho que para começo de conversa é um espaço de trabalho do corpo, da prática corporal, né? Por mais que a gente fale que tudo passa pelo corpo na educação infantil, então, por exemplo, a criança ela aprende o que é frio e o que é quente, na hora que a mãozinha dela encosta em alguma coisa quente e experimenta o frio. Passa pelo corpo, porque eu falar frio e quente são conceitos muito abstratos que ela não alcança. Então, o ponto de partida de tudo é o corpo, né? E a gente tem aí, principalmente essas escolas, né, com metodologias ativas que estimulam muito esse tipo de prática. Mas aí a gente está falando de experiências, né, onde o corpo está presente. Agora, um olhar
para o movimento mesmo, para a prática corporal, onde a prática corporal não seja um meio, mas seja um fim, é o nosso espaço de trabalho, que é a educação física. E aí, os movimentos, essas habilidades motoras fundamentais, que na verdade elas ancoram o desenvolvimento futuro depois de habilidades motoras especializadas, é na primeira infância. Aí é uma janela de oportunidade, né? A gente chama esse momento de período sensível, entre 3 e 8 anos, é o período sensível para essa construção desse repertório motor de habilidades motoras fundamentais. Tem alguns motivos aí, né? Mas acho que o principal deles é assim, como a criança nesse momento, a relação dela com o mundo não é mediada pelo raciocínio lógico, porque a lógica, né, o raciocínio lógico nesse momento, ele não está disponível para a criança, né? Ele vai ser disponível para a criança lá no fundamental. Então, na verdade, ela não trabalha com uma perspectiva de futuro, uma perspectiva hipotética. Ah, se eu fizer isso, eu vou me machucar. Esse ser não existe para ela. Porque esse ser, na verdade, ele demanda a construção de um raciocínio lógico. Então, ela se entrega para aquilo. Ela vai, ela se expõe. E ao se expor, ela faz. Agora, se você pega uma criança mais velha, eu vou apresentar, sei lá, uma paradinha de mão para uma criança mais velha. Nossa, eu vou ficar de ponta cabeça, mas se eu machucar, se eu não conseguir me sustentar, e aí vem com aquele monte de si. E às vezes vem também com experiências anteriores negativas com aquela prática, coisa que o pequenininho não tem. Então o pequenininho se entrega para a experiência, e ao se entregar para essa experiência, ele se desenvolve, né? Então é um momento, é uma janela de oportunidade muito importante, assim, fundamental. A gente tem também uma questão que é importante, que assim, é um momento da vida onde a criança, a perspectiva dela a respeito do corpo, ela leva em conta, né, essa segmentação, que é a cabeça, os 2 braços, as 2 pernas e o tronco. Né? Então, ela entende que ela é blocos, tanto que ela se desenha assim, ela desenha um boneco palito, né, para se representar. E ao trabalhar com o corpo, com essas práticas corporais sistematizadas da educação física, a gente vai ensinando para a criança que esse corpo ele é multissegmentado. Então, que esse braço ele tem vários pedacinhos, ele não é um bloco só. Que ela vai ter um ombro, ela vai ter um braço, ela tem um braço, um punho, dedos, mãos. Realmente, que ela vai, então, aprendendo a construir toda essa representação do corpo dela no cérebro dela. Então, ela precisa viver para construir essa representação, né? Que a gente chama aí de esquema corporal futuramente na adolescência, né? Mas na segunda infância, a gente vai chamar de esquema postural, que é essa imagem corporal do corpo estático, né? Então, eu preciso trabalhar com esse corpo. Esse corpo grita por trabalho o tempo inteiro, né? A gente precisa estimular isso da forma correta. Sim. Ó, vou dar uma pausa aqui para ler algumas participações que a gente teve, que eu não li, né? A gente ficou num papo aqui, eu caí, voltei, enfim. Papo de Mas, comadre, né? entrou bastante gente, ó. Até o Indiane tinha entrado na outra live, antes eu caí. Grande, não consegui falar com ele, depois mandar uma mensagem para ele. Tá bom. Ó, aqui nessa aqui já temos a Gabi aqui, ó, o Davi, o Gustavo aqui, quem mais? Ó, a Cris Sutil, ela mandou aqui alguns comentários, ela falou, ó, voltarei a dar aula presencial a partir de 30 de setembro, desde fevereiro de 2020 no ensino remoto. Aprendi muito com a tecnologia, precisarei reaprender dia a dia. Aí a Cris ainda falou também, ó, quando fez 1 mês de adaptação, a escola veio a pandemia. Agora estão voltando o processo. Está sendo desafiador. Também tem isso, né? Alguns professores que acabaram entrando em escolas novas em 2019, deu o quê? Deu 2 meses de aula, veio a pandemia e aí, né? Nem na verdade, a empresa, a escola, nada, né? Sim, eles vão ser literalmente apresentados para isso, né, gente? É muito difícil. O ideal é que a gente tivesse num ambiente escolar onde a gente reduzisse o nível de ansiedade, a gente reduzisse as nossas expectativas e a gente se pusesse à disposição das crianças para, enfim, o Loris Malaguzzi fala muito dessa questão da escuta, né? Quando ele fala de escuta, ele está falando da gente se disponibilizar para o outro, né? É claro que nem todas as escolas isso é possível, né? Existe aí uma pressão muito grande também de pais, enfim, que querem retomar aquele modelo anterior, né?
Mas a gente tem que ter cuidado, é um processo que ele tem que ser feito com cuidado e com muito respeito pela gente também, né? Porque a gente também tá Sim. ansioso, né? Ou, Então, né? sei lá. Esse é outro problema, né? Porque assim, infelizmente, né, a gente teve muitas realidades diferentes acontecendo nessa É, pandemia, né? Então, é, assim, sei lá, teve gente que nem eu, no meu caso, eu em outubro do ano passado, eu já retornei presencial já, né? aham, Então, teve gente que não. Outubro do ano passado ficou no remoto até, sei lá, vai, começo desse ano. Aí, começo desse ano voltou, aí março fechou de novo, quer dizer, é, então, é. infelizmente, tiveram diversas realidades, né? Diversas Sim, rotinas diferentes em diferentes escolas. Então, assim, cada professor, que nem você falou, né? Isso que é legal da gente conhecer outros professores, né? é, Cada professor teve uma realidade, né? E é muito louco a gente poder aprender com o outro. Ó. Um professor de um grupo nosso lá de educação física, ele estava comentando agora, semana passada, que ele ia voltar, né, a dar aula, né, presencial, e que a escola dele tinha lá uns protocolos, tal, não sei o quê, de uma empresa que eles contrataram, tal, não sei o quê. E aí ele falou assim, os caras não estão me deixando dar jogos cooperativos, nem compartilhar o material. Aí eu virei e falei assim, olha, realmente, né, na teoria, você não pode. sim, Aí eu sim. falei, mas eu vou te falar, eu estou desde setembro do ano passado. E eu vou te garantir, se você tomar cuidado e planejar a sua aula, dá. Dá, porque se você higienizar o seu material, né, se Aham, você se preparar para fazer aquele compartilhamento, aquele jogo cooperativo, você consegue. É lógico que você não pode chegar e dar uma queimada. Aí não, aí também está de brincadeira. Não, aí não sim, vai dar. sim, sim. Mas assim, Aham, se você der um jogo onde você consiga, né, ter com segurança um compartilhamento de material higiênico, que você higieniza o material e você faz as pessoas terem pensamento, você pode. Agora, sim, lógico, planejar a sua aula, né? Aí não, mas a é. escola não quer. Eu falei, não. Aí tudo bem, né? Você tem que seguir o protocolo da sua escola, mas dá, Não dá. dá. É complicado, a gente tem que reconstruir É, atuidades, né? Até sim, porque não, a gente está total. lidando com um Total. grupo, educação infantil, as crianças elas ainda não se apropriaram de toda essa orientação espacial. Então a gente fala assim, fica aqui, vê, a criança ela invade, né, Sim, o espaço do outro o tempo inteiro, porque ela sim. está se organizando dessa forma. Então a gente tem Não, que pensar como é que a gente vai comunicar como que a gente vai organizar esses cantinhos para que elas respeitem esse distanciamento? Tudo isso tem que ser feito com muito cuidado. Por isso que eu estou falando, a gente tem que reduzir as expectativas, porque tem todo um enquadre novo que elas vão ter que incorporar para depois a sim. gente chegar nesse momento de caramba, dá para compartilhar se eu higienizar, mas antes de compartilhar, antes de Sim, fazer, né, tudo isso, enfim, eu preciso organizar as crianças no espaço. organizar. Eu preciso Sim, com apresentar para certeza. elas que, olha, esse espaço agora é restrito. A gente tem como se fossem casinhas aqui, né? Onde vocês vão ficar, enfim, Não, né? então, e de novo, né? Grupo de WhatsApp. Isso foi a nossa salvação nessa pandemia, né? Uma professora comentou comigo, falou assim, quando eu voltei, né, no infantil. E aí eu mostrei umas fotos, né, para ele, do que eu estava Uhum. fazendo e tal, até para ajudar, né? Aí ela falou assim, mas as crianças estão respeitando? Eu falei assim, olha, não vou mentir. Realmente elas não respeitam, elas saem, é normal, Sim, isso faz parte. sim. Agora, assim, pensa comigo. Se uma criança deixou uma bola cair, vai, no quadradinho da amiga do lado. Aí a amiga do lado vai, pega essa bola e entrega para a menina. Puxa vida, não dá para eu virar e falar que ela está errada, porque a vida inteira a gente ensinou essa menina que ela tem que ser Sim, educada e devolver. Agora, sim. o que a gente tem que fazer no momento é o seguinte: devolveu, entregou, tudo bem. Agora, né, lava a mão, ou passa um álcool Vamos gel, lavar a ou higieniza a mãozinha, bola, né? exatamente. É, Entendeu? Por isso que eu é. falei para elas, eu falei assim, gente, não adianta a gente achar que vai ficar bonitinho dentro do bambolê e seguir a Não, não cordinha vai. que você colocou. Não vai. Não vai. Agora, assim, a gente tem que tentar, né? Explicar, né? Sim, sim. E assim, é até bom por um lado é até bom, porque assim, a gente sempre reclamou que a gente tinha certos problemas de respeitar as regras, né, com as crianças hoje em dia, que as crianças não tinham limites, né? A gente sempre falava isso, né? Sim, Essas sim, sim. crianças assim, têm E agora limite. o Pô, espaço, o próprio espaço já delimita, né? Já é, apresenta um freio para ela, né?
Então, então É eu isso, falei, gente. Essa é a nossa realidade de hoje. É o que tem tem para o lado hoje. bom, E ainda bem que tem isso. Que isso tem o ainda lado bom, né? viabiliza alguma prática, né? Tem o lado bom. Mas é isso, assim, eu falei para eles, eu falei assim, gente, não adianta a gente, né, mirabolar o planeta perfeito, que aí elas vão ficar sentadinhas dentro do bolê. Não vai acontecer. Agora sim, se acontecer, você tem que saber como também ter uma atitude segura, né? Então, né, Sim, sim. mesma coisa que você comentou, assim, antes de compartilhar, se preparar. É isso. Por exemplo, eu voltei a. Eu lembro que a primeira atividade que eu dei no fundamental, não foi nem no infantil, foi com raquete. Eu tomei esse cuidado. Eu falei, não, eu vou usar raquete, porque eu tenho raquete para todo mundo vai usar uma raquete. Aham. Então fica mais fácil, né? Aí É. eles falam assim, mas e a bolinha? Vai dividir a bolinha? Eu falei, sim, mas vocês não Mas é a estão tocando a raquete que está bolinha com a mão. tocando na bola, não é a mão, Então. Mas aí que é né? legal, por quê? Porque aí você explica para a criança saca, fala, é verdade, perigo na mão, né? Aham. Aí mais pra frente eu dei um jogo, você conhece, o famoso derruba-cone. Pô, quem não conhece derruba-cone, né? Só que a gente joga derruba-cone com a mão, né? Sim. Normal, né? Pô, Aham. eu dei com o pé. Eu dei Pois com o é. pé. E tá Aí tudo eles, certo. não, mas vai compartilhar a bola. Eu falei, mas com o pé, Com o pé. Com o pé que tá num calçado, né? entendeu? É. É. Entendeu? Aí, e muito louco. Aí teve uma outra aula que eu fui mais além ainda, que aí eu trabalhei com eles descalços. Aí eles, não, mas por que descalço? Eu falei, ó, porque não tem, quando vocês chegam nos lugares, vocês não tem que limpar o pé, vocês não tem que pisar lá no tapete sanitizante. Então subiu para a quadra, sobe descalço, porque o tênis sujo está lá embaixo, aqui em cima não vai estar Aham. sujo. Aí fui contextualizando, né? Você vai Sim, contextualizando. sim, sim. Aí eles vão sacando e você também vai trabalhando outras coisas, sensoriais, né? Você vai trabalhando Sim, outras sim. coisas, né? Então, E é mas assim, importante. é o que você falou. Hoje eu falo, hoje eu compartilho material pra caramba. Hoje mesmo eu Uhum. dei base 4. Você fala, cara, Aham. base 4. E o taco? Sim, eu limpava o taco. Eu limpava. Toda hora eu limpava o taco. E eu trabalhei com Aham. 4 bolas. Porque eu colocava uma bola. Teve uma rodada, eu tirava essa bola, punha outra. Aí eu limpava Sim. essa. Aí eu tirava essa Aham. bola, punha outra. Aí eu limpava essa. Sim, É, a tá gente bom. entra nessa neura da higienização que faz parte, né? Não tem Mas assim, é jeito muito legal que e as a gente crianças vai estão tentar percebendo. deixar o ambiente mais seguro possível. A segurança As absoluta não crianças estão tem. percebendo. Assim, muito legal que, por exemplo, eu peguei os mais velhos de 10 anos, já que já são mais independentes, eu falei, ó, Aham. galerinha, tá aqui, ó, álcool, paninho, vocês vão limpar o taco aí. Eu vou limpar a bola aqui. Bicho, se E tá tudo vira. certo. São grandes. Já são grandes, entendeu? Aham. Então, isso também é legal, porque assim, você começa a contextualizar o momento que eles estão vivendo, né? Aham. E mesmo que infantil, apesar deles serem pequenininhos, né? Que a gente fala assim, eles não entendem muito. Mas olha, entende. Entende. Porque, cara, é muito louco você ver as crianças, por exemplo, uma criança que falou para mim assim, eu não troquei de máscara. Aí eu virei para assim, mas por que você não trocou de máscara? Aí ele falou assim, não, porque não tinha outra. Eu falei, mas e a descartável? Aí ele falou assim, não, a descartável é muito grande. Aí eu falei assim, vamos lá pegar uma descartável. Eu peguei, aí eu dobrei ela, né? Pequenininha Aham. assim, meio nozinho, coloquei e falei, serviu? Ela falou, ficou boa. Então pode usar. Vou falar para minha mamãe. Então, assim, A até eles já máscara estão, tipo, eles incorporaram, né? meu, eles já e pequenininhos, assim, eu tô falando, a criança devia ter o quê? Acho que 5 ou 4 anos, eu não lembro a idade dele. Que foi ano passado. Agora deve estar com 5. Enfim, 4 ou 5 anos. Aham. Mas, assim, é muito louco. É muito louco, assim, a educação infantil. E aí, voltando para o lado da educação vestibular. Você vê que a nossa preocupação, né, pelo lado motor, pelo lado ela é diferente do que a gente comentou do magistério, né, da pedagoga, Aham. né? Ela tem uma preocupação que nem você falou com, eu percebo, né, mais com o cognitivo, né? E aí que você falou no Aham. começo, a gente tem que se preocupar com o Aham. todo, né? Com tudo, com Sim, o corpo inteiro, né? sim, Então, sim.
é isso, a gente, mesmo na nossa aula de educação física, a gente está trabalhando o cognitivo, a gente está Sim, trabalhando o o tempo inteiro. social ali com as crianças, porque por mais que nesse momento eu não possa sociabilizar, mas a gente está tentando sociabilizar, porque a gente sabe da importância disso, né, Aham. com segurança. Então, mais uma vez, assim, que a gente está falando aqui, a gente está comprovando de que, pô, mais do que precisa, né? Deveria ser obrigatório isso. É necessário, gente. O corpo é tudo nessa idade. O corpo Ó, é teve fundamental. uns comentários aqui que eu não li porque eu estava falando, mas eu li, tá? Ó, eu vou voltar aqui. Ó. A Gabi, ela perguntou se a live vai ficar salva. Gabi, ela vai ficar salva aqui na Double Eight, tá? No GTV lá, depois você vai lá. Teve uma parte um porque eu caí aqui, minha conexão caiu, então essa aqui já é a segunda parte, É a tá? parte 2. Mas a parte 1 eu salvei, tá? Ela tá salva lá. Aí a Gabi fala aqui, ó, eu sou professora de ginástica artística escolar e eu vejo como está precária a evolução motora deles. Nós voltamos hoje e as crianças estão eufóricas, querendo todos os tipos de pega-pega. Sou uma dessas professoras. Iniciei com educação física escolar em fevereiro do ano passado e em março veio a pandemia. Olha, tá vendo? Ó, Aham. né? Muito louco. Não, e assim, ó, ela falou de pega-pega. Eu tenho uma aluninha minha que ela é do São Paulo, né? Porque eu trabalho do lado de São Paulo. Ela é sócia de São Sim. Paulo e ela faz ginástica em São Paulo. Cara, ela tá alucinada que ela quer ginástica. Ela tá alucinada. E eu, lógico, eu não dei ginástica, porque não podia ter contato, aquelas Sim, coisas, sim. né? Para esse semestre, eu falei, não, já planejei ginástica. Eu falei, não, eu vou dar ginástica. Ela quer ginástica, ela vai ter ginástica. Não, e assim, planejei aula no trampolim da escola, cama elástica, porque minha escola tem trampolim. A Aham. hora que eu contei para ela, bicho, o Como olho foi? dela brilhou. Ai, que Aí legal. a minha coordenadora, mas como é que você vai dar? Eu falei, olha, com todo cuidado, vou higienizar, um de cada vez, descalço, vou pôr tatame, vou trocar o tatame de uma aula para outra, enfim, né? Cara, dá. Assim, vai dar Eu um acho ritmo que de a gente trabalho, vai mas aprender dá. fazendo. A gente vai aprender fazendo, sabe? Sim, A gente vai ter que trabalhar também com algumas questões que, por exemplo, alguns conceitos vão cair por terra. A questão da espera, que era uma coisa que sempre me incomodou muito, então eu sim, sempre procurei organizar a minha aula com a menor espera possível, porque eu entendo que a sim, maior parte da aula a criança tem que estar em atividade motora, né? E sim. quando você aparece, né, quando você coloca uma espera muito prolongada, cai muito o envolvimento da criança. Mas agora, gente, assim, com todos esses protocolos que são necessários, essa Tem que espera ter. ela vai ter que acontecer, né? Sim, Então tem sim, muitas sim. questões que a gente é um momento de transição. As coisas, em algum momento, elas vão voltar ao normal. Mas nesse período, a gente vai fazer o que é possível, né? Não o que é Sim. ideal. O ideal é não existe pandemia, né? Mas agora vamos trabalhar dentro do Sim, possível. Então, sim. assim, pior do que a espera é não oferecer a ginástica, né? Sim, não, com certeza, com certeza. Pior do que a espera é não ter educação física escolar na educação É, infantil. é. Vamos lá, né? Ó, a Gabi continuou aqui, ela falou, para complementar, temos uma Rebeca Andrade que vira campeã das Olimpíadas. Agora eles vão chegar com Ah, tudo. É é, verdade. Não, e é, hoje, ó, muito massa. de novo, né? Minha quadra é descoberta, né? Aí na Hum. terça-feira choveu. Aí o que eu fiz? Né? Usei a tecnologia, peguei o laptop, liguei lá numa TV lá que eu consegui lá na escola, lá, peguei um cabo HDMI, liguei, fiz eles assistirem o Thiago Braz, Ai, que terça-feira, legal. né? Aham. Aí, depois que o Thiago Braz ganhou lá o bronze e tal, eles adoraram, comemoraram e tal, não sei o quê. Aí um dos meninos, o Juan, veio falar pra mim assim, pô, teacher, sabe que eu assisti a Raíssa, eu adorei o skate, teacher, é demais, né? Aí eu falei Nossa, assim, sério, agora. mas você já andou? Aí, não, Ah, só para complementar, eu falei, mas você já andou de skate? Aí ele falou assim, não, teacher, eu nunca tive um skate, mas eu pedi pro meu pai. Meu pai ai, falou, vai me dar. Eu falei assim, mas vale a pena, dá sim. E normalmente lá na escola a gente sempre faz, às vezes, uns dia da roda, sabe? Então eles podem levar aham, patins e tal. aham. Aí eu falei pra ele, aí no dia da roda você traz seu skate, cara. Aí Gente, eu o falei, dia ó, da vou querer roda vai ver você bombar andando, skate, hein? assim. Eu falei, eu vou querer ver você andando.
Vai Pode falar. bombar. O skate, eu acho que foi um presente dessas Olimpíadas, né? Sim, Primeiro porque, assim, eles realmente ficaram encantados. A criançada, os adolescentes ficaram encantados com o que viram. E depois, que é uma energia tão bacana, você vê aquela galera toda, todos os atletas se abraçando, sorrindo na sim, apresentação, distensionando essa sim, questão da Olimpíada, né? Então, de verdade mesmo, eles estão lá para se divertir. Eu achei aquilo sim, tão incrível. Falei, sim. gente, faltava, era assim, é a cereja do bolo o skate aqui nessas Não, Olimpíadas, né? sensacional. Muito legal, muito legal. Se eu não me engano, eu acho que para Los Angeles, se eu não me engano, parece que está planejado de entrar o Street Dance, que eu também acho que vai ser a mesma Isso. pegada Vai vai ser ser a a mesma mesma pegada do skate. coisa, vai ser a Porque mesma a coisa. molecada vai ver, e a dança, e a música, É, e vai, meu, nossa, a molecada vai pirar. vai ser muito legal. E Vai. é uma oportunidade, porque assim, a gente tem como diretriz o trabalho, né, de dança na educação física do fundamental, né? E é difícil pra gente na verdade, assim, se você não tem uma experiência com dança anterior, às vezes você tem resistência mesmo. Normal, é natural, né? Que não tá na tua área de domínio, né? E eu acho que vai ser sensacional por causa disso, porque vai trazer essa referência para essa molecada que também Sim, apresenta resistência quando a gente vai propor atividades de dança. E a dança também é sim, necessária, né? Ela é sim. uma expressão necessária e o espaço da educação física é um espaço bacana para a gente trabalhar com isso. Então, essa novidade do Street também eu acho que vai ser sensacional. Acho que vai ser muito, Sim. muito legal quando eu É. entrar. Ó, a Gabi até me corrigiu, ela falou que aí em Paris já vai valer. É, eu falei Isso, é na Los próxima Angeles, mas não, é em Olimpíada. Paris, Entra já é na agora, entra na próxima. próxima É, Olimpíada. Isso mesmo. já Vai é ser na muito próxima. legal, Muito gente. legal. Vai ser legal. Bom, Cláudio, ó, apesar da gente ter feito o primeiro e segundo tempo, a gente não pode ter prorrogação, porque senão você vai ficar cansada, eu também, amanhã tem que trabalhar. Mas, ó, Cláudio, ó, vamos começar a encerrar aí, vamos partir para o final aí da nossa live. Gabi, vai ficar gravada lá, depois você pode assistir tanto a primeira parte como a segunda, tá? Gente, de novo, ó, quem quiser conhecer um pouquinho mais aí da Cláudia, ela tem cursos com a gente lá na nossa plataforma, no ead.doubleage, da eadplataforma.doubleage, tá? Confiram lá na nossa plataforma, ela tem 2 cursos lá com a gente, tá? Fora isso, ela tem lá o site da Movimento Mirim, que ela tem ali alguns cursos. Eu fiz curso com ela ano passado, ia ser presencial, mudou, mas ó, gente, Foi valeu bom. muito a pena. Fiz curso até no parquinho com a minha filha. Mas, ó, gente, vale a pena. Confere lá os cursos. E assim, obrigado mesmo de coração por você ter aceito mais um Obrigada a convite você. meu aí. Foi Eu já vou ótimo. te dar um spoiler que eu tô adiantando aí para você já, mas assim, a minha ideia é para o mês que vem, setembro, eu tentar fazer uma semana de curso de educação infantil. Então aí eu Que provavelmente vou querer legal. contar com você de novo aí para poder Com participar com a certeza. gente. Que A gente vai se legal. falar mais pra frente, se der certo, né? Porque eu não sei se vai dar Aham. certo, mas se der, aí eu quero contar com você dentro dessa semana para te falar sobre educação Nossa, física escolar show de infantil bola. aí, tá bom? E aí, lógico, né? Antes de encerrar, eu vou deixar você passar aí uma mensagem pro pessoal, mandar uma boa noite, né? Encerrar a live aí. Então, olha só, eu acho que a mensagem de agora, né, nesse retorno, é que a gente tenha calma, que a gente se abra para essa escuta aí, que a gente se disponibilize para ler no corpo dessas crianças tudo que vem de angústia, de, enfim, de expectativas, que na verdade eu acho que é isso, né? A gente tem que nesse momento acolher, né? Acolher e respeitar aquilo que a gente está sentindo também. Eu acho que agora nesse momento olímpico a gente teve um exemplo encantador com a história da Simone Biles, né? Acho que ela deu um show, eu já era fã dessa menina, agora eu sou mais fã ainda dela, por toda a mensagem que ela trouxe, por essa importância da gente, de repente, ouvir também a nossa, né? Prestar atenção na nossa saúde mental. Então, assim, não está na hora de pirar, está na hora da gente acolher os outros e respeitar aquilo que a gente está sentindo também, porque as coisas vão dar certo. Bom, O Luiz já falou da questão da Movimento Mirim, mas assim,
as redes sociais no YouTube, no Instagram, no Facebook, é tudo @ Movimento Mirim, gente, e tem muito conteúdo que a gente disponibiliza diariamente, vídeos que a gente disponibiliza diariamente que falam sobre desenvolvimento infantil. Tem uma novidade, que é um programa, chama Crianças em Movimento, que eu apresento com a Renata Rodrigues e com o Marcelo Lopes. A gente sempre tem lá um tema que vai ser discutido naquela semana e a gente traz um convidado especialista e é um grande bate-papo sobre um determinado tema que diga respeito à criança ou ao movimento, né? Esse programa também é disponibilizado todas as segundas-feiras nas redes sociais da Movimento Mirim. Então, eu acho que é isso, assim. Se vocês tiverem a oportunidade de seguir o Movimento Mirim, acho que vai ser muito bacana. Vai ser bem bacana. Vale a pena. Vale a pena, eu sigo. Eu admito que, devido à correria, eu tenho me atrapalhado um pouco no Crianças em Movimentos aí. Eu estava assistindo, mas É me que atrapalhei é um pouquinho, perdi alguns. Daqui a pouco eu tento ver se eu recapitulo lá. Mas, parabéns, viu? Os que eu assisti foram muito legais. Eu admito que eu não consegui assistir todos. Mas sabe que nesse programa a gente fez um intervalo, porque a proposta era assim, era eu, a Renata e o Marcelo e o convidado conversando sobre um determinado tema, né? Sei lá, de desenvolvimento, qualquer coisa que dissesse respeito ao universo infantil. E a gente fez um intervalo de 4 semanas onde a gente convidou olímpicos. Então, medalhistas olímpicos, né, ou técnicos, enfim, que tiveram presente em mais de uma Olimpíada. E aí nós 3 perguntávamos para essa pessoa. Então é muito bacana. A gente recebeu o Ricardo Prado, a gente recebeu o Alberto Clar, né, que foi o técnico do Gustavo e do Xuxa nas medalhas olímpicas. A gente recebeu o Marcelo Colonna, que foi um árbitro de judô aqui na Rio, né? E a gente recebeu o Daniel Adler, que foi para 3 Olimpíadas e é medalhista de prata na Olimpíada de Los Angeles. E aí a gente ficou sabendo dos bastidores olímpicos, tal, é super gostoso. Aí o último programa desses olímpicos foi nessa segunda-feira agora, e aí a partir da próxima segunda a gente já retoma para o formato original de um bate-papo de 4 pessoas. Mas vale muito a pena assistir. É um programa gostoso que tem uns 50 minutos, 45 minutos mais ou menos, é bem legal. Boa. Ó, a Ana Paula tá elogiando aqui, ó. Pô, maravilhoso esse programa, eu acompanho. Isso aí, Ana Paula, grande Ana Paula. Legal. E também tem curso com a gente aqui, grande Aninha. Ana Paula é fera. Gente, então é isso. Ó, semana que vem estaremos de volta de novo, segunda e quarta-feira, no mesmo horário aí, 8h30, tá? Com nossas 2 lives aí, também falando sobre educação física escolar, né? Educação infantil aí, tá bom, gente? Espero vocês segunda-feira. Cláudia, beijo. Um beijo, obrigado de coração. Mesmo. Foi muito até gostoso. Se cuida, viu? Então você também. Beijo, gente. Tchau. Valeu.